pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Tá ali, ó, no ar. Mais um Pod.com. E eu já começo pedindo para você se inscrever no canal. A gente está tendo cada dia mais gente inscrita no Pod.com. E o Pod começa a ganhar aí, ó, os espaços da mídia Brasil afora, meu amigo. Volta e meia eu encontro alguém por aí falando de alguma entrevista nossa, é sempre uma alegria. E para a gente ter mais poder de trazer mais pessoas interessantes, como tem sido sempre aqui, é importante que você se inscreva no pod.com.oficial. E aí você vai curtir, ó, sempre e mandar para os seus amigos essa banda maravilhosa, Belo Marlon, no contrabaixo. Hoje ele veio com o figurino completo, porque no programa anterior ele tava meio de pijama, né? Eu acho que ele tava um pouquinho de sono. Mas o baixo não dorme não, olha lá, ó. Esse contrabaixo aí, não, ele pode até dormir, mas o contrabaixo tá sempre vivíssimo e acordado. Lucas Matos na bateria. Grande Lucas. Aí Lucas precisou sair para um compromisso aí especial. Velho Marlon pulou na bateria. Quando eu olho, um som estranho. Ele tava tocando de dedo na bateria. Eu nunca vi isso. Um som estranho, né? Eu nunca vi isso. Mas Lucas não é besta, pegou as baquetas, levou na bolsa, né? É pra ele não se destacar muito na bateria. Velho Marlon não se destacar na bateria. Nino Bessa no piano. Nino que não é besta nem nada. Olha lá, ó. Quebra tudo aí nesse piano, né? Deixando claro que piano é um instrumento de percussão, não é? Todo sincopado ali, todo cheio de ritmo. Maravilha, grande Nino. O Pod.com, que é idealizado por Luciano Suede, grande Luciano Suede, e Adriano Moraes, que também é um músico, né? É um grande músico que passou um tempo na França, foi tocar lá no estúdio. O cara do estúdio gostou tanto dele que deixou ele lá por 10 anos. Aí ele voltou e começou a fazer alguns trabalhos também aqui importantes na Bahia. A gente tem W, que traz algumas imagens pra gente aqui, que a gente pode querer da internet. E essas imagens que circulam aqui no estúdio. Pitoco, que é pau pra toda obra aqui nesse estúdio. Não funcionaria o Pod sem Pitoco. João e Yasmin, que são responsáveis pela comunicação do Pod. Deixa eu ver se eu falei de todo mundo. Não falei de todo mundo. Carlos Petit, produtor, grande Petit, é quem sai aí pesquisando pessoas interessantes da cidade para poder a gente conversar e você conhecer um pouco mais quem é o povo baiano, que é parte importante na formação do povo brasileiro. Bom, o que é que eu faço de poesia aqui? José Carlos Dantas, cirurgião. Olha só a elegância, mostra ele, se não mostrou ainda. Olha só a elegância do doutor José Carlos Dantas, cirurgião plástico. Você costumava dizer poesia na sua infância, na escola? Não. Eu já escrevi poemas, né, quando estava apaixonado. Né? Sabe algum de cor, assim? Não. Tem tempo que aconteceu isso para continuar na memória, mas né? eu tenho escrito em papel de pão. E era poemas românticos, então eu vou dizer de Vinícius de Moraes. De tudo, meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. O eterno poetinha. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Maravilha, a banda completa. E a bateria bem melhor hoje do que no outro, né? Agora tem Lucas aí, né? Assumindo o posto que é dele, né? Graças a Deus, né, Marlon?
Pois é, banda maravilhosa. Os músicos, né, que entendem muito mais de música, que vêm aqui, elogiam a banda. Eu acho assim uma banda mais ou menos. Mas Carlinho Brau chega aqui e fala, que banda. Lázaro Matumbes fala, que banda. Então, quem sou eu para dizer que não é, né? Depois que Carlinhos Brau e Lázaro Matumbes, essas duas, né, montanhas da música baiana e brasileira, dizem, você pode consertar o seu mais ou menos, o mais como ou os paulistas falam, é muito mais ou menos. É muito mais ou menos, né? Uma banda muito mais ou menos, muito né? razoável. Pois é. Doutor José Carlos Dantas. Baiano? Baiano. Você falou de Vinícius aí, Vinícius ganhou um concurso com 19 anos. E saiu o livro dele de antologia poética, que mostra toda a trajetória dele. Eu comprei esse livro, está na minha biblioteca lá, enfiado no meio de um bocado de coisa. Vinícius, grande poeta, né? Um grande poeta. Que se tornou baiano, né? Depois que veio para cá, né? Morou aqui em Itapuã. Até hoje tem ali a Casa Divina, né? Que é um restaurante, um espaço, Você acho que também um hotel, né? E eu acho que Vinícius somou junto com Caíme, com Caribé e com outras pessoas de relevância em relação a divulgar a Bahia. Quando ele morava aqui, eu morava no Espírito Santo. E a gente ouvia muito isso. Nós éramos eu nasci aqui, né? Fui morar no Espírito Santo. Inicialmente morei no extremo sul da Bahia. Fui morar dentro na Mata Atlântica. Que lugar? Rapaz, Pirajá do Prado. Meu pai era auditor fiscal, era coletor estadual. E era um lugar que eu tinha que ir pela BR, pela Rio Bahia, não existia 101. Era Salvador de Kiev, Vitória da Conquista, Governador Valadares, Teoflotone, Carlos Chagas, Nanuque, Medeiros Neto. Medeiros Neto, meu pai fretava jipe e aí ia de cavalo até esse lugar. Aí nós saímos de lá com 6 anos, fui morar em Vitória, Espírito Santo. Aí fui alfabetizado lá, aquela influência toda próxima do Rio e tal. E depois ia fazer medicina aqui. Eu fiz medicina na Baiana, meus pais mudaram para cá. A família de minha mãe é de Jiquié. Posso dizer que são assim, uns fundadores de Jiquié. Que minha mãe descende de um ex-inconfidente. A Bahia já teve um inconfidente. Sim. José Bittencourt de Sá. Ele saiu de Rio de Contas, foi estudar em Minas, se envolveu com a Inconfidência Mineira lá, ficou na casa de uma tia, lá em Caetés de Minas, depois amadureceu, adolescente e tal, e depois foi preso. Foi levado para o Rio, a família pagou fiança, ele foi solto, aí voltou para cá, o pai morreu, ele herdou bem, porque a família veio de Portugal atrás de ouro e diamante, Rio de Contas. Rio de Contas chegou a ter um vice-consulado francês. Acredita? Acredito, aquela terra ali muito rica. Né? Muito rica. Muita exploração ali, né? Na Chapada Diamantina. Tinha muito ouro, muita coisa. Muito diamante, né? Muito diamante. Você falou aí do extremo sul, da sua memória, até os 6 anos, é isso? E o que é que você lembra lá? Vamos começar por lá? O que é que tem na sua memória dessa época aí? Eu lembro lá que eu tinha minha celinha, tinha meu cavalo, tinha um capa colonial quando chovia no molhar. Não tinha os brinquedos que as cidades tinham, então eu puxava carrinho feito de madeira. Quem fazia os carrinhos? Eu. Você? Eu fazia os meus também. Brincava com lagartixa. Sim. Entendeu? E meu pai montou um bazar, meu pai largou depois a coletoria, montou um bazar, e esse bazar vendia tudo que você imaginar. E eu ficava no bazar olhando as coisas. Meu pai vendia tecidos, todos os tecidos que você imaginar. Eu conheço tecidos que não existem mais. Eu era criança, 4, 5 anos, eu era curioso. Lá tinha bramante, fustão, bulgariana, tricoline, musseline, tinha até diagonal York Street tinha, que é um linho com uma trama diferente. E isso ele vendia para o quê? Para uma comunidade? Ele vendia para lá porque era um lugarejo? Era um lugarejo que tinha comunidades satélites, assim, fazendas, lugares pequenos. Aí meu pai vendia prego, vendia ferradura para animal, vendia o que você imaginar, vendia. Pedra ume, e também meu pai curava leishmaniose, curava pneumonia, tinha uma farmáciazinha agregada. Era uma espécie de referência no lugar. Sim. Curiosamente, nesse lugar, chegou um senhor que era de Copacabana, foi morar lá. Lá tinha uns andarilhos estranhos assim que apareciam lá. Tinha outro que era de Belo Horizonte. Então tinha umas pessoas chaves
que tinham mais conhecimento de higiene, tinha certa cultura e tudo, né? E que tinha certa influência na cidade com as pessoas. Eu me lembro que dia de sábado, um bocado de gente comprar na loja, e eu ficava no balcão olhando. E o lugar tinha uma rua que era um prostíbulo. E apareciam as prostitutas para comprar na loja. Hoje eu me lembro o respeito que as pessoas tinham por elas. Sabe? Ela chegava lá toda cheia de batom vermelho, eu criança, meu pai atendia todo mundo, ninguém fazia piadinha, nada. Entendeu? Respeitava. Respeitava. Assim como o grande escritor Jorge Amado, né, quando ele conta nos livros dele, parece que no Menino Grapiúna também ele fala que ele foi criado enquanto criança mesmo pequena, ele passava muitos tempos nos prostíbulos sendo muito bem tratado e respeitado pelas prostitutas ali, daquela região que você está falando, né? Sul, extremo sul ali da Bahia. Aí elas iam comprar tecidos, né? E aí comprava aqueles tecidos todos florais, estampados, não sei o que. Meu pai abria assim em cima do balcão e tal. E depois elas iam embora e eu olhava assim, achava assim, muito espalafatosa, né? Mas ficava por isso mesmo. Nunca vi ninguém maltratar, nada. E tinha um carnaval na cidade e que elas desfilavam com bandeiras e tudo e ninguém vaiava nada, rapaz. Você precisa ver o respeito que tinha. E elas eram todas prostitutas, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E respeitava, né? Respeitava. Precisamos resgatar esse respeito, que já tivemos um dia, né? Com relação ao então, ser humano. Eu tenho essas imagens de infância que às vezes eu comparo com o mundo de hoje, né? Eu não sei se era menos maldade, se era mais provincianos, se era o lugar, entendeu? Se era menos divulgado também, né? Porque com as mídias sociais parece que se divulga mais. Mas assim, eu acho que tem um pouquinho de tudo isso, né? Mas eu penso que tinha mais respeito. Pelo menos a lembrança que eu tenho. Eu assim, acho que tinha. Ninguém respeitava as pessoas, não. Aí depois eu saí desse lugar, morei um pouco tempo em Medeiros Neto e fui direto para Vitória. Aí foi um salto grande, assim. Meu segundo ano de escola foi no colégio público, foi numa escola de prefeitura. E meu colega do lado era o filho do prefeito. E do outro lado era o menino que a mãe distribuiu mingau pra gente. Escola pública? Escola pública. Você vê o nível, né, da escola pública naquela época, né? E ninguém sabia quem era ninguém. Não As fazia pessoas diferença, que falavam, né? Brincavam e tudo. E tinha os apelidos, gordinho, quando tem... Quatro olhos. Naquela época não tinha essa coisa de bullying. Não. Né? Tinha o bullying, mas não tinha essa recriminação, se fazia com... Eu lembro de vários amigos também na minha infância, que a gente brincava, chamava o gordinho de gordo mesmo. Não sabia que... O indivíduo sabia que ia ter aquilo, sabe? E ele também arranjava uma coisa para revidar. Sabe? E ficava por isso mesmo. E Zé Carlos, assim, geralmente era com os amigos que a gente fazia isso, né? Era uma forma de carinho. Eu posso estar aqui, alguém pode estar ouvindo e falar assim, que carinho, que nada, porque né, pode ter um lado que não é bom nisso. Mas era a nossa turma. Hoje em dia nem isso pode, né? Não pode, não. Hoje em dia tudo ofende, tudo... Eu acho que incendiar a alma humana com falsos valores, sabe? Os valores reais de respeito. Não precisa... Achava que não precisa ter lei para proibir isso, proibir aquilo, não. Na escola já devia ensinar o respeito à pessoa. Se seu coleguinha é diferente, eu como professor dizia assim, respeite seu coleguinha, porque amanhã ele vai ser um cientista, ele pode descobrir uma substância que vai salvar sua mãe de uma doença grave. Então todas as pessoas têm potenciais para serem grandiosas. Não critique porque a pessoa é assim. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira de ser e tal, entendeu? Eu acho que o respeito tem que ser ensinado, tem que ter uma pedagogia por valores, sabe? Por valores. E não por obrigação. Concordo. Tem que respeitar porque é obrigado a respeitar. Não, pela consciência o caminho de cada um, é diferente. Né? O caminho para ensinar, o caminho pedagógico é diferente. Entendeu? Não é esse de... É proibido isso, é proibido aquilo, falou isso, falou aquilo. Acho meio idiota. Eu acho que isso não funciona. Porque
quando a pessoa está na solidão, ele vai e fala o que ele quer, Exatamente. e esculhamba e... Exatamente. Né, Assim, é uma regra que é estabelecida e por conta disso a pessoa se acha obrigada a respeitar. É como uma sinalização de trânsito, né? Quando o sinal está vermelho ali, o cidadão para. Não é nem isso. Às vezes ele até avança. Quando tem um pardal filmando, ele passa na velocidade que é exigida ali. Quando ele sabe que não tem pardal, né, que não cobra mais 80 km, 60, às vezes ele bota 120, 130, 140, 150. Então tem que ser pela consciência, como você falou. É verdade. E eu sempre insisto, eu falo com amigos, com meus pacientes, que cada pessoa é a sua natureza. Você é a sua natureza. E o pensador Thomas Hobbes, que foi educador dos Stuart e dos Cavendish, os ascendentes do trono da Rainha Vitória, ele era matemático, filósofo, era tudo, sabia tudo. E ele educava as crianças, porque se por acaso tivesse uma epidemia e morresse alguns, um dos parentes ali ia ser o ascendente ao trono. Os czares faziam isso também. Então, educava filhos, primos, todo mundo tinha uma educação ampla de falar vários idiomas e estarem preparados. Porque se acontecesse alguma coisa e sobrasse o priminho lá do final, esse estaria preparado, né, estaria preparado para assumir então, o trono. Thomas Hobbes dizia, o homem é a sua natureza. Quem administra a natureza é o Estado. Quem é o Estado? Polícia, juiz, promotor, desembargador. Então, as pessoas, elas vivem, elas agem às vezes de maneira certa, de maneira ética, obrigadas porque elas podem ser punidas. Mas às vezes a natureza dela não é boa. Em alguma circunstância que ela sentir que ela não é vigiada, ela vai transgredir. Então, para isso existe o Estado. Existe o Estado. Por causa das variedades de naturezas que podem existir. Né? E aí, para essa convivência social, né, de tanta gente diferente, de tantas naturezas diferentes, é preciso que tenha algumas normas para que as pessoas não avancem. Isso. Né? Aí você fala assim, porque você vai na Dinamarca, na Suécia, Finlândia, Islândia, e é tudo certinho, tudo funciona, não sei o quê. O indivíduo tem um lugar ali que pode passar de graça no metrô, mas ele insiste em pagar, ele não passa de graça, porque ele sabe que ele pagando, ele vai contribuir para um outro que não pode pagar. Entendeu? Mas isso é pedagogicamente ensinado na infância. Na infância. E também existe uma regra que ele sabe que ele não pode transgredir. Então, isso aí já doma a natureza. Ele tem a natureza lá. Ninguém sabe quando é que ele vai mostrar essa natureza. Talvez ele nunca mostre, porque as leis do Estado não deixam e o modus vivendi, o sistema que ele vive, não permite. Entendeu? E as leis funcionando, tudo vai dar certo. Agora, quando as leis não funcionam, aí... Por exemplo, aqui tem muita lei, tem lei demais. As pessoas dizem que o Brasil não tem lei, dizem que o Brasil tem lei de sobra. É que tem as brechas da lei. A lei diz uma coisa, depois tem um adendozinho lá no final que diz. Aí o advogado vai e aproveita aquela brecha essa brechazinha. Mas você falou uma coisa que eu acho interessante, da natureza, né, que todos nós temos que domar, né, as feras que nós somos. É verdade. E eu acho que o que diferencia o ser humano, né, é exatamente a capacidade que ele tem de domar a fera que ele tem, que todo mundo tem, que se assemelha, né? É uma construção isso. É uma né? construção, exatamente. E quando você fala de países mais desenvolvidos, né, da Europa e tudo, a idade que esses países têm, né, eles já passaram o que nós ainda estamos passando aí, por sermos muito jovens, e a esperança nossa de que um dia a gente tome a consciência, chegue lá, que não precise, né, de tanta regra, de tanta norma para que a gente seja... Mas eles insistem nessa coisa da pedagogia, sabe? Eles insistem nisso, em educar e tal. Por exemplo, na Suécia, parece que até a primeira série de ginásio não tem nota. Tem conceito e tudo. Para quê? Para as crianças não terem competições neuróticas de gerar depressão e tudo. Que havia morte no passado, havia suicídio. No Japão teve isso também. Eles mudaram. No início, eles incentivavam a competição, para você ser melhor do que o colega. Hoje em dia, o máximo que eles fazem é para você ser bom. Não é para superar ninguém, não, para você ser bom.
seja um dos. Entre na média. Tudo isso para evitar conflitos pessoais. Porque existiam conflitos e existiam suicídios. Teve muito no Japão, teve na Suécia. E estava querendo fazer isso aqui no Brasil, viu? Escolas para formar, como é que eles chamam? Falcões, desde pequeno, não sei o quê. Eu vi Jorge Paulo Lemann com essa conversa, sabe? Eu acho que ele está na contramão do passado, sabe? Exatamente. Quando o importante é como você falou, assim, quer dizer, a pessoa tem que procurar ser melhor do que já foi, do que é, de si mesmo, né? O melhor de cada um, né? O melhor de si. O melhor né? de cada um. E não querer ser melhor do que o outro, porque não pode não levar a lugar nenhum, né? Não é saudável. E o mundo de hoje é um mundo de muita cobrança. De muito resultado. Você vê veiculando na mídia o sucesso das pessoas, não sei quem tem um avião, comprou 2, não sei o quê, mais isso, mais aquilo, the best, tem sempre os concursos para... Às vezes os concursos são fictícios e elege alguém como o melhor, você nem sabe se foi, se aconteceu. E às vezes quem está de fora se sente deprimido por não estar inserido nesse contexto, entendeu? Ele se sente pressionado. E essa pressão, ela é muito variável de cada personalidade. Tem pessoas que se pressionam muito com as coisas. Eu mesmo fui uma pessoa que eu sempre me coloquei em julgamento em relação ao resultado cirúrgico, em relação a técnica nova difícil, que eu achava que eu não ia aprender. Não, eu tenho que aprender. Eu forçava a barra para aprender, para não ficar para trás. Talvez isso também tenha me realizado como profissional, essa autocensura, né? Que isso é que faz a autoestima, né? As pessoas às vezes confundem vaidade com autoestima. Vaidade é um fenômeno psicanalítico onde você se burne, você se torna elegante, se arruma e corta o cabelo do nariz, corta as unhas, bota uma roupa bonita que lhe eleva e tal, porque você vai ser visto. As pessoas falam, não, eu faço isso para mim mesmo. Conversa fiada. No início, quando surgiu o sentimento de se burnir, foi para ser visto. Depois ele é automático e se instala. E fica perene nas pessoas. A depender do tipo de personalidade, fica perene. Outras pessoas abandonam. Chuta o balde. Mas na maioria fica perene. Eu acordo de manhã, tomo banho, faço a barba, sempre boto perfume. Eu estou na fazenda, eu tenho uma fazendinha, eu boto perfume. Mesmo na fazenda. Tomo banho, boto gel no cabelo, muito cavalo, volto todo sujo, tomo outro banho. É um hábito isso. É um hábito. E, curiosamente, o pai de um amigo nosso, ele era político no Rio de Janeiro, quando a sede do governo não existia Brasília. Ele disse que depois que acabou tudo, o pai veio para cá, e o pai de manhã acordava, tomava banho, botava paletó e gravata. Aí ia na banca de jornal, comprava o jornal, ia num lugar, mas pelo hábito. Às vezes a gente consolida esse hábito. Autoestima é diferente. Autoestima é o que você é a sua capacidade de resolver problemas, é a sua capacidade de dar soluções, é a sua capacidade de apaziguar, de solucionar, de se contentar com o que você tem e saber quem você é. Se você é um cantor e alguém lhe chama para cantar com um cantor lírico muito exigente, você fala, não, eu não vou acompanhar o ritmo dele, as notas dele. O que é isso? É a sua autoestima. Você está se avaliando. Não tem mal nenhum nisso. É até um grande mérito. Você saber até onde você pode ir. Saber as limitações. Limitações. Né? Senão o cantor vai ter que baixar o tom dele, não vai dar as oitavas e tal, para você acompanhar ele. E aí você vai prejudicar o outro. Entendeu? Então a autoestima é quando você olha para dentro de si. Olha para dentro de si e vê o que você é. Hoje em dia, existe uma tendência, inclusive na cirurgia plástica, das pessoas falarem, eu quero melhorar meu corpo, minha mama, quero melhorar minha autoestima. Na verdade, isso não é autoestima. Melhorar a minha vaidade. Minha vaidade. A vaidade, ela lida com o corpo-objeto. Ela lida com o corpo-objeto.
E o corpo-objeto é a minha matéria-prima. Entendeu? Quando você olha um corpo, você analisa um corpo, você está olhando um objeto, olhando curvas, desenhos, relevos. Agora, esse corpo-objeto, ele tem uma parte anímica, uma parte metafísica que coloca ele para baixo ou para cima, que é a cultura, é o carisma, é a simpatia, que nem sempre as pessoas são totalmente bonitas. Às vezes ela tem um pouco de beleza, mas tem um grau de simpatia que anima essa beleza. Que torna ela bela, né? Torna ela bela. E aí ela, às vezes, complementa com um bom gosto no se vestir e as pessoas passam vê-la como bonita. Então, a visão da beleza, ela é muito de cunho pessoal. Ela tem muito na valorização de aspectos metafísicos, aspectos anímicos, aspectos da alma e aspectos do objeto, quando você olha o objeto. Entendeu? Então, agora, o cirurgião, por exemplo, eu, que vivo de estética, eu olho estética em tudo. Tudo eu olho estética. Eu olhei esse jarro aqui, já achei bonito. Eu lembro, você falou. Se era para beber água mesmo ou se era só um enfeite. Serve para as duas coisas, né? Tudo, se você botar duas formiguinhas no meu prato, eu sei qual é a mais bonitinha. Entendeu? Porque a minha vida é isso. Entendeu? Mas na análise profissional, a gente não pode muito se imbuir desse fator metafísico. A gente tem que olhar o corpo-objeto mesmo. Corpo-objeto mesmo. Sim. Né? Otávio Paz foi um prêmio Nobel mexicano de literatura. Ele dizia, o corpo é a página do amor que nós lemos. Eu nunca vi uma descrição tão bonita como essa. Então, ele dizia também que o corpo é tempo. O corpo é tempo, é checkmate. Quanto ao tempo, não existe remédio. Nós somos súditos do tempo. Só nos resta viver o tempo. Maravilha. Eu quero saber, então, diante de tudo isso que você falou, como é que você lida com pessoas que procuram você por conta de melhorar essa parte física que tem a ver com essa parte, né, do sentir-se bem, né, que tem a ver com a parte espiritual. Como é que você lida com isso? Assim? Quando você faz uma consulta com um paciente, geralmente minhas consultas são um pouco demoradas. Eu sinto muito o paciente. No paciente você vê mais ou menos o grau de cultura, não é nem um grau social em si, é o grau de cultura mesmo, sabe? Não é nem poder aquisitivo. O grau de cultura e as ambições, frustrações e o que o paciente está passando. Tem paciente que pergunta, você está solteira? Ela disse, estou, doutor. Você é casada? Estou casada. Estou me separando. Quando eu ouço isso me dá um insight de ver o que é que a pessoa, que fase ela está vivendo, o que é que ela está procurando. O que é que ela está buscando ali, O que é que ela está buscando? Uma renovação, querer ficar mais bonito. Isso acontece muito. Isso acontece muito mesmo. Entendeu? Agora, tem pessoas que elas são essencialmente estéticas. Ela pode estar passando uma fase ruim, com pessoas doentes em casa, mas ela está querendo ficar bonita. O que é isso? É o sentimento de vaidade, que está arraigado na personalidade da pessoa. Entendeu? Aí morre o pai, a pessoa era apaixonada pelo pai, tinha um amor danado, sabe? Aquele amor dos trovadores, aquele amor do espiritismo, aquele amor verdadeiro. Mas vai para o enterro toda arrumada, maquiada e tal, porque a pessoa é vaidosa. Não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver. É o jeito da pessoa. Você trouxe aí uma imagem que é perfeita, assim, né? Até nessa hora tão dura, tão difícil, né, da morte, seja de uma pessoa próxima ou de alguém, né, que é mais próximo de um amigo, enfim. As pessoas têm essa preocupação com estética, óculos escuros, que nem sempre é para esconder os olhos ou uma tristeza, é para ficar, né? Uma visual, estampa bonita, o visual. É uma espécie de gestalt, né? É uma unidade do conjunto onde vai
mostrar o bom gosto e vai destacá-la perante o conjunto onde ela está. Entendeu? Isso acontece também. Acontece muito. Acontece também. Aí as pessoas falam, o Caco Antibes até dizia, fazia piadas, né, com enterro de pobre e enterro de rico. Enterro de rico, todo mundo lá enxugando adorava Paris, Ave Maria, não sei o quê, enterro de pobre. Eu quero meu pai, me leve no caixão. Gritaria, exatamente, se joga no chão. Joga no né? chão, cada um de acordo com a sua situação, sua maneira de viver, do seu ambiente social. Porque cada pessoa traz em si uma história pessoal, né? Uma história pessoal de passado, de presente, de frustrações, de sofrimentos. E tem também aquela coisa da natureza da pessoa. Tem pessoas que superam tudo e chegam lá em cima, tipo Piaf, tipo Helena Rubinstein. Tem vários exemplos de pessoas que... a Chanel, né, que sofreram muito e deram volta por cima, e, sabe? E se tornaram referências de tudo, de elegância, de bom gosto, tudo. Cada pessoa tem uma história. Às vezes eu atendo pessoas simples, donas de mercadinho, que moram distante de Salvador, moravam no interior antes, trabalhava em fazenda, né? Exposta ao sol, tem aquela pele a gente chama de fotoenvelhecida, né? Pela radiação solar. Mas você olha a pessoa de um finesse, de uma dignidade, de uma educação de berço. Tem várias pacientes assim, sabe? Isso é da natureza da pessoa. Independe, né? Independe. São verdadeiras ladies, assim. Às vezes eu fico apaixonado, eu fico olhando assim, porque a gente analisa tudo, né? Eu sou médico, eu tenho que conhecer meus pacientes, saber, né? Raramente você se engana com o tipo de paciente. Na maior parte você sabe quem são os pacientes. E, curiosamente, o paciente, ele tem um perfil do médico que ele gosta, sabe? Meus pacientes, eles são indicados. Meu sabiam disso, eu cometo um erro, que eu não tenho blog, não tenho Facebook, não tenho nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Que o mundo moderno é assim, não sei o quê e tal. Mas eu não tenho nada, né? E meus pacientes são de indicação. Ontem um paciente ligou de Portugal, quer fazer não sei o quê, quer não sei o quê. Não, da Espanha e tal. Aí quem indicou? Foi uma paciente sua que morava aqui na Espanha, que ela fazia dança do ventre aqui, ela é linda, bonita, e estava fazendo cinema, não sei o quê, e que vem fazer aqui. Aí já mostrou foto de WhatsApp das áreas que ela quer operar, não sei o quê, e vai completar isso quando ela chegar aqui. Entendeu? Então, para um paciente de fora ter esse carinho e a confiança, é sabendo que você é. Poucos pacientes vão atrás de fantasias do que você posta, porque você pode postar resultados de outrem. De um colega de São Paulo, falando, mande umas fotos aí bonitas de mama para mim botar no meu Facebook. Manda botar isso, entendeu? Então isso não é verídico. Mas tem pessoas que acreditam nisso. Entendeu? Mas aí quando é uma referência de alguém que conhece o seu trabalho, o paciente vai, essa que é a propaganda, né? O paciente vai cegamente, ele vai chegar lá, foi fulano que mandou e tal, entendeu? E quais são assim os tipos de casos, né, para cirurgia estética, né, plástica, que você faz e de que maneira que você interfere ou não no que quer, no né? resultado. No resultado. Porque a gente vive assim um mundo, eu tenho observado que existe, acredito eu, não sei se é por causa da mídia também, uma quantidade grande de pessoas muito jovens querendo fazer alguma intervenção, né, plástica. Existe isso. Existe esse apelo desordenado de uma série de pessoas que querem ser iguais, querem padrão, né? Querem ser iguais à manada, quer fazer parte do grupo, quer ser o padrão, né? Tem várias maneiras de você analisar, né? Às vezes as pessoas elas querem ser grupais, elas querem se inserir num contexto, entendeu? Mas
Eu, como cirurgião, às vezes eu dou um stop no gosto do paciente e falo, ó, isso não fica bem em você. Isso fica muito... Isso é meio grosseiro. Não fala, porque minha cicatriz do abdômen tá fininha, mas eu quero botar uma tatuagem em cima. Eu falo, não bote não. Essa cicatriz sua nem nota. Nem nota. Vai denunciar que você encobriu alguma coisa. E a cicatriz do abdômen fina não aparece. Porque a cirurgia do abdômen, você modela o abdômen, você aproxima a musculatura que está flácida, corrige o afastamento dos retos pós-obesidade que emagrece ou pós-gravidez. E você esculpe imitando um abdômen jovial. Porque a cirurgia plástica, ela vive dos arquétipos de beleza da juventude. A gente imita tudo que é jovem. Que maravilha. Tem como referência a juventude, né? É isso aí. Se é uma face, angular o pescoço. Eu sou invocado com o pescoço angulado. Toda paciente minha de face, eu angulo o pescoço. Porque é um arquétipo de beleza. Dá uma juventude na pessoa. Dá uma personalidade visual, estética bonita. Uma paciente tem um pescoço oblíquo, parece que o queixo é pequeno. Quando você angula, você dá comprimento, você dá base no queixo. Quando você define o contorno da mandíbula, você vai somando. Entendeu? Então, é um conjunto de coisas que se somam. Em relação à mama, às vezes o paciente tem a mama muito grande e fala, eu quero que você tire e deixe pequenininha, não deixe nada. E a paciente é grandona, fala, se eu deixar sem nada, vai ficar desproporcional. Aí daqui a 2 anos, quando você analisar mesmo, você fala, poxa, eu era tão traumatizado com a mama grande que pedi o médico para tirar tudo. Olha agora, eu queria um pouco maior. Aí vai botar uma prótese. E prótese é a melhor coisa do mundo, quando precisa. Quando não precisa, é a pior coisa do mundo. É igual quimioterapia, é igual antibiótico. Tudo tem sua indicação. Se a mama precisa de uma prótese pequena, coloca uma prótese pequena. Mas não tire, não mutile a mama e coloca uma prótese maior, não. Porque se no futuro ela desistir de prótese, ela vai ficar igual um homem, vai ficar sem nada. Então você tem que preservar a mama e completar, se precisar, com a prótese pequena. Isso é ético, isso é o certo. Isso é o certo. E isso é importante você saber para poder você orientar, né? Quem busca... você ter essa consciência. E você falou que a prótese é a melhor coisa para quando quem precisa. Isso serve também para a cirurgia plástica estética de um modo geral? Assim, de um modo geral. De um modo geral, né? Porque daí a minha pergunta da juventude. Uma pessoa que às vezes tem 20 e poucos anos, belíssima, mas ela acha que tem alguma coisa que ela quer mudar, talvez por conta desse padrão que você fala, né? E aí ela busca um cirurgião plástico para fazer a cirurgia. Aí o cirurgião tem que ter uma consciência de... Se ele acha que o paciente está passando por algum transtorno de ansiedade, ela é perfeita, mas ela quer mais coisas, aí você tem que incentivá-la a não fazer. E explica por quê e tal, manda ela rever e tudo. E muitos pacientes agradecem depois. Que aquilo vai passar, né? Aquilo vai passar e tal. E aí ela não vai se arrepender, né? Por ter feito uma coisa no momento de crise. Isso né? acontece. Voltando ao silicone. O silicone, muitas pessoas pensam que ele é um derivado de petróleo. O silicone é um derivado da sílica, de areia. É de areia. É uma molécula, é um átomo de silício, 2 de oxigênio e 1 de carbono. E aí faz uma cadeia, chama polímero. Um polímero. Aquele sachêzinho que você vê nos vidros de remédio para conservar, aquilo ali é sílica. Aquilo aqui faz de silicone. E o silicone, na indicação que o silicone tem na medicina, nada substitui ele. O silicone reveste prótese peniana. O silicone reveste marca-passo cardíaco. Todo marca-passo cardíaco ele é de aço. Ele tem que ter um silicone. Se botar o aço embaixo da pele, dá reação, dói, incomoda e dá problema. Então ele é coberto de silicone. O silicone usa em cosmético, em batom, em tudo quanto é parte do corpo. O silicone usa, às vezes, como hidratante de pele. O silicone também ele é usado para tubos de hidrocefalia. Tem pessoas que têm pressão alta cerebral, aí começa a sentir dor, começa a sentir pontada, sentir incômodo. Aí
faz um furinho, corta o couro cabeludo, faz um furinho no osso, bota o silicone, e o silicone vem por dentro do couro cabeludo, fecha em cima, ele vem por dentro do couro cabeludo, por dentro da pele do pescoço, e fica gotejando no abdômen o excesso de líquido céfalo-raquidiano. E tem uma válvulazinha que regula isso. E são pessoas normais, você vê, normais, médico, engenheiro, tudo. Às vezes tem uma situação dessa que precisa disso, de colocar esse tubinho. Então, o silicone, ele tem várias indicações, não tem nada que substituir ele. Agora, quando ele está na prótese de implante mamário, a gente chama de prótese, mas o certo é implante. De implante mamário, ele tem dentro um gel. Esse gel tem várias densidades, pode ser mais gel, menos gel. Os Estados Unidos detêm a tecnologia do gel. Aliás, quem inventou a prótese de silicone foram 2 cirurgiões, Gerald e Crone, 2 cirurgiões texanos. Eles viram bolsas de sangue, acho que bolsas de silicone. E aí tiveram a ideia, se a gente colocar um gel aí dentro, fazer um negócio redondinho, botar nas mulheres. E aí uma Jeannie, uma mulher, foi a primeira voluntária, colocou prótese, ela tinha na época 6 filhos e disparou. Com pouco tempo, milhões de pessoas já tinham prótese, milhares de pessoas. E antes testaram numa cadela chamada Esmeralda, uma cadela grande, anestesiaram a cadela, botaram as próteses de silicone na cadela. Um ano depois, anestesiaram de novo, tiraram as próteses, tiraram os invólucros que o organismo faz em volta da prótese, examinaram, viu que não tinha nada. Aí passou a usar o silicone no ser humano. E a prótese de silicone, o implante de silicone, ele tem uma tolerância do organismo. O silicone não é um material biocompatível, tipo o titânio que você implanta na mandíbula e bota o dente lá. Quando você bota o implante no osso, o cálcio reage com o titânio, forma um composto de cálcio com titânio, e o cálcio ele vem com as células ósseas, os osteoclastos, osteoblastos, eles vêm e colam no titânio, cola de abraçar o titânio. Isso aí chama-se osteointegração. Isso aí chama-se biocompatibilidade. Passa a fazer parte ali daquele organismo, né? Isso. Em imunologia, na parte odontológica, eles chamam de ancoragem. Quem inventou o implante de titânio foi um ortopedista, não foi dentista, não. Foi um ortopedista. Um ortopedista sueco, morreu, acho que tem pouco tempo. Morreu idoso e ele chegou a morar no Brasil, no centro de cirurgias maxilofaciais que tem em Bauru. Ele morou acho que uns 3 anos lá, porque lá tem muita cirurgia maxilofacial e é uma referência mundial. Faz cirurgias gratuitas e tal. Eu tenho até um colega cirurgião plástico, meu contemporâneo, que foi para lá, para Bauru, Carlos Lupécio. Essas intervenções faciais, é silicone também? Aqueles enchimentos e tudo? Não. Quando se descobriu, o silicone foi descoberto por volta de 1942 e em 1943 ele foi usado em mangueiras, tubos, etc. Para entrar na medicina, ele entrou nos anos 60, 61 e 62. Mas antes, infiltraram o silicone líquido em mama para aumentar as mamas. Deu problema demais. Existiu uma mulher chamada Linda Lovelace. Essa mulher, ela fez um filme pornô famosíssimo, chamado Deep Throat. E ela tinha silicone infiltrado em tudo quanto é canto do corpo para aumentar as proporções corporais. E ela teve siliconomas. Esses silicones, eles são fagocitados pelas células. Nossas células chegam, pegam um bocadinho, um microscópio de silicone, os leucócitos, que são células de defesa, e andam nos vasos e vão para o cérebro, vão para o rim, vão para o fígado e fazem os siliconomas nos órgãos. Então foi proscrito, já nos anos 80, a injeção de silicone. Mas ainda se usa clandestinamente, injeção de silicone. Às vezes eu vou operar uma paciente de face, eu mando fazer um mapa facial para ver o que é que o paciente tem de material aloplástico, material estranho ao organismo, para ver se ele tem calcificação em torno de ácido hialurônico que botaram demais, às vezes ele calcifica.
injeção de silicone, injeção de acrílico, o polimetilmetacrilato, PPMMA, se usou muito nos anos 90 como preenchedor. Só tem que eles usam um acrílico que ele é muito barato, que é metacril, e ele geralmente é uma espécie de pó. Ele tem, às vezes, menos de 30 micra de tamanho. E quando ele tem um tamanho muito pequeno, um nanotamanho, células de defesa, os leucócitos, vão lá, pegam ele e andam com ele. E aí ele vai virar corpo estranho em algum lugar do corpo humano. Tem muito isso também. E isso gera um efeito incomodativo de dor local e uma síndrome que o americano descobriu há uns anos atrás, acho que uns 5 anos, chama síndrome Ásia, ASA, Eles chamam de Ásia, mas é Ásia, como se fosse Ásia. É uma autoimune agressão que um corpo estranho faz. Essa síndrome Ásia, ela foi descrita e relacionada com várias situações na vida humana. Por exemplo, você teve uma infecção grave, internou, tomou antibiótico e tal. Se curou. Aí passa assim 6 meses, 7 meses, 1 ano, você começa a ter dor articular, começa a ter polimialgia, dor nos músculos. Isso é síndrome Ásia. Isso aí foram suas células de defesa que, combatendo as bactérias, fizeram anticorpos contra as bactérias, e essas células ficam andando o corpo e se alojam em algum lugar, e como ela tem esses anticorpos, é uma espécie de agressão na região. Entendeu? Também acontece com infiltração de coisas no corpo, ou então uma vacina que você toma, porque vacina, ela tem conservante, toda vacina tem conservante. Às vezes tem a substância que é do mertiolate, o timerosal, e às vezes tem outra substância que é o cloreto de benzalcônio, que tem afrim, que todo produto, para se conservar, ele tem que ter uma substância conservante. O cigarro tem conservante, ele não fica na prateleira do bar durante tanto tempo, de graça, não, né? Ele tem um conservante, então quando você queima, você não queima nicotina, você queima conservante também, entendeu? Então, Zé Carlos, diante disso tudo que você está falando, quais são assim, os cuidados da medicina, né, com relação a essas substâncias que as pessoas passam a usar por conta da estética, né? A medicina, ela considera isso uma coisa proscrita, mas a gente nota que existe uma certa tolerância nos meios, que a gente vê colegas que fazem essas coisas que não são consideradas éticas e passam em branco. Às vezes o Conselho Federal de Medicina não tem nem como punir, porque precisa de uma denúncia com prova, essas coisas. Às vezes você vê médico que não é cirurgião plástico injetando o PPMMA, o metacril. O metacril ele é vendido em seringa de 1 ml. Um cc. Fininha, tipo de insulina. Então, se a pessoa vai fazer na nádega, ela tem que ter 300 seringas para ter 300 ml. Um copo desse, por exemplo, aqui, talvez tenha 200 ml, né? Então, se ele for injetar numa nádega pequena 200 ml, tem que ser 200 seringas de 1 ml, porque não vende a seringa maior. E o metacril já foi proscrito, não se usa mais. Já viu que se dá problema, entendeu? Surgiu inicialmente um produto chamado Artecol. Esse Artecol é um metacril feito industrialmente, mas com as microesferas tinham tamanhos parecidos. Mas era caro. Acho que saiu de linha e ninguém usa mais. Aí surgiram esses feitos em laboratórios pequenos que a gente querendo detratar chama de fundo de quintal. Eles pegam um acrílico, tritura aquilo ali, faz um pó, depois pega esse pó, dilui em uma substância coloidal, que usa para injetar coisa na pessoa, que não faz mal nenhum, esteriliza aquilo, embala e vende. Quando injeta na pessoa, a substância coloidal é absorvida e eliminada e o acrílico fica lá fazendo volume. Só tem que esse acrílico que nós estamos falando, que não é o desejável,
ele vai criar problema. Ele migra para outros lugares. Ele cria reação inflamatória e tem calcificação. Aí quando eu vou fazer cirurgia de face, e um paciente que diz que já infiltrou coisa, mas eu não sei o que é, aí você pega tá aqueles tufos duros, caroços aqui e aqui, maçã. Aí eu mando fazer um mapa. Quem faz o mapa para mim bem é o IRBA, na Garibaldi. Aí eu peço os profissionais lá, eles botam o desenho de uma face e as localizações dos possíveis materiais. E o ultrassom, ele tem um transdutor especial que, de acordo com a densidade do material, o profissional tem capacidade de dizer o que é. Então ele fala, e aqui é metacril, porque tem calcificação, está duro em volta. Aqui é silicone, que o ultrassom bate e volta e o aparelho calcula a densidade. Aqui tem calcificação, mas tem líquido dentro. Algum material que a pessoa injetou. Ácido hialurônico, ácido polilático. Tem uma série de materiais que são toleráveis pelo organismo. E com o tempo esses materiais são metabolizados, eles são excretados, são eliminados. Entendeu? E a cosmética usa isso. Geralmente, quando você injeta um material desse em excesso, há um tecido duro, um tecido fibroso. Esse tecido é a base de colágeno. Um queloide grosso de queimadura é colágeno. Uma cicatriz grossa é um colágeno. Um queloide é colágeno. Aí muitas pessoas falam, estimula a produção de colágeno. Estimula um colágeno reacional, que o organismo está aceitando aquilo. Que o colágeno é feito de células de defesa, células do organismo da gente, de leucócitos. É um exército que arregaça as mangas e vai trabalhar, vai pegar no pesado, pegar na enxada. Então são células de defesa que se diferenciam para ir trabalhar lá no lugar onde tem um problema. Onde tem um espinho que entrou, uma infiltração de material que o médico botou esteticamente para elevar uma depressão, mas esse material ele não pode ser muito, se for um ácido hialurônico, ou se for, não pode ser um volume todo grande num lugar só, que o organismo vai circundar ele e fica duro. Quando a gente faz fácil, a gente vê isso. Aí, o que a gente pode, a gente tira as áreas que são permitidas, o descolamento, onde não tem nervos e tal, você tira e manda examinar depois. Aí vem o anátomo patológico do que era e tudo, entendeu? Então, e esses cuidados são muito importantes. Né? São muito importantes. E assim, só para quem está nos ouvindo agora, né, assim, a importância dessa sua conversa aqui, dessas coisas que você está trazendo, porque você está falando, eu estou pensando uma coisa óbvia que eu estou pensando, mas que assim, em se tratando, né, de alguma substância que você vai colocar no seu corpo, né, como é o caso das cirurgias estéticas, né, todo cuidado é pouco. Então, assim, procurar uma pessoa que tem uma consciência como a sua, por exemplo, a pessoa vai estar a ética é fundamental. No melhor caminho, né? A ética, né, é fundamental. A ética é fundamental. Né? Às vezes o paciente tem umas personalidades que gostam de facilidades. Fulana fez um procedimento, não sei o quê, um preenchimento, uma harmonização. No outro dia estava no shopping, não sei o quê. Não vejo vantagem nenhuma nisso, não. Então, argumenta como se a pessoa ficasse pronta para a vida de imediato. Entendeu? E isso aí é vendido para o paciente que gosta disso. Né? Por que existe mercado de celular roubado? Porque tem gente que compra. Tem gente que gosta das facilidades, das coisas e tudo. E existe isso também na medicina. Então, o que o paciente tem que procurar? Profissional sério. Profissional sério. Então essas coisas, porque isso se estimula o colágeno. Não sei, mentira. Nada estimula o colágeno, não. E quando estimula um colágeno cicatricial, que é um colágeno irregular, endurecido. E principalmente assim, quando se trata de saúde, né? Porque assim, eu acho que não tem nada mais sublime, né? Sublime do que a saúde. A saúde é beleza, né? É verdade. Saúde é beleza. A pessoa sem saúde, mesmo sem perder peso e nada, você vê a contração do faces, vê a mímica carregada, você vê que a pessoa carrega um peso. Vê que a pessoa carrega um peso. Isso aí é o quê? Um descontentamento, uma frustração,
É alguma coisa que assim. poderá acontecer se a pessoa não fizer uma cirurgia bem feita, né? Com alguém que tenha esses cuidados que você está falando, né? Bem feita que eu falo nesse sentido, não só da parte estética, da pessoa gostar de como ela ficou esteticamente, mas do resultado daquilo na saúde da pessoa, né? Ocorre também, às vezes, o paciente ele não tem bom gosto. Aí ele faz um procedimento que não é de tão virtuoso, não. Mas ele está gostando, porque ali eu gosto dele. E onde é que entra aí uma orientação sua, que você vê que aquilo não harmoniza? Você falou aqui no começo uma coisa que eu me identifico também pela minha profissão, que o seu olhar é estético para tudo. O meu também é, né? E assim, pelo menos é uma coisa que eu busco, assim, esse olhar do poeta, que olha para uma coisa que não é tão bonita e ele já vê aquilo, transformar aquilo numa coisa, né, bonita, que seja harmônica, que seja agradável aos olhos, né? É que, às vezes, é difícil para a gente interagir com uma pessoa que tem um mau resultado. Por exemplo, foi uma paciente no consultório acompanhando outra. Aqui ela acompanhava, ia fazer uma cirurgia de face comigo. Aí eu comecei a explicar a anatomia da face dela, o perfil dela e onde eu ia agir para promover os arquétipos de juventude, para dar um ar de juventude na face. A cirurgia plástica de face, ela não consegue mudar a pessoa para ficar com cara de 18 anos, nunca. Nem piada deve falar isso. Ela melhora a pessoa. Tem um limite. A gente corrige o que está destoando, provocado pelo envelhecimento, mas o semblante da pessoa é um semblante de uma pessoa madura. Você não consegue mudar para sair do útero, nada. Isso é uma conversa boba. Você melhora a pessoa. Então eu digo, isso aqui a gente pode melhorar, a senhora vai continuar com a sua costeleta e tal e tal. É quando você olha para a amiga está operada, pelada, aqui, sem costeleta nenhuma. Eu falo, meu Deus, acabei de criar um problema para mim aqui. Aí a amiga, quando chega em casa, já vai fazer assim, meu Deus, tudo aquele médico falou em mim tá assim e tal. Entendeu? Então, às vezes é delicado você... Tá entendendo? Sim, é delicado, né? Assim, e aí entra a ética também, né? O médico que vai fazer, né, um cirurgião que vai fazer uma cirurgia numa pessoa que quer de um jeito que ele acha que aquilo pode ser um jeito totalmente indevido, né? Isso é uma coisa que... Você tem que conciliar... você tem de conciliar um padrão estético que seja um padrão estético ideal e universalmente dentro da nossa sociedade ocidental, aquilo é aceito como bom. Geralmente o bom aqui é bom na Europa, é bom nos Estados Unidos e tal. Entendeu? Sim. E você fazendo isso, você vai oferecer ao paciente uma certeza de que ele não vai ser nunca apontado num lugar como um objeto de... Sim, perfeito. Estranho. Perfeito. E esse cuidado tem que ter, porque ele está buscando exatamente essa aceitação, né? De um maior número de pessoas, né? Quiçá de todos, né? Mas aí você falou de uma coisa assim que se engana quem pensa que vai ficar jovem com 18 anos. Quer dizer, vai ficar mais jovial, né? Mas aí a minha observação, às vezes, em pessoas que fazem alguma intervenção cirúrgica e a gente vê que muda um pouco o semblante, a gente percebe, isso aí já é curiosidade minha, qual é a durabilidade daquela intervenção? Ela vai ficar escrava de tempos em tempos? E de que tempo em tempo ela vai precisar fazer uma outra intervenção? E se essa intervenção ela acompanha a idade da pessoa, a idade, né, daquela matéria que não foi mexida? Para começar, é o seguinte, uma cirurgia, ela dura em torno de 10, 12 anos, uma cirurgia de face. Se duas irmãs gêmeas operarem, uma operar e a outra não, depois de 10, 12 anos, a irmã que não operou
vai estar parecendo a mãe da outra. O envelhecimento continua, porque a mímica trabalha, a diminuição da espessura da pele vai diminuindo, os ossos vão rarefazendo. Isso no ser humano normal, em E todos nós. nós somos tempo. Mas Sim. o outro que não fez essa modificação estética, ele vai estar mais com sobras de tecidos, com dobras, com quedas e tal. Entendeu? Sim, agora como é que é isso, digamos, vamos botar mais 10 anos aí na frente. Depois desses 10 anos, né? Aí vai ver que aquela irmã gêmea que não fez está bem mais envelhecida. Mas essa que fez, ela vai precisar fazer uma outra intervenção? Se ela quiser fazer outra para rejuvenescê-la, ela pode fazer. E vai valer igual aquela primeira, assim, no sentido de que daqui a mais 10 anos essa irmã dela vai estar bem mais velha do que ela? Como é que funciona isso? Porque eu vejo que vai mudando o semblante. Não muda tanto, não. Vai valer. Porém, vai valer menos que à medida que a idade vai chegando para a velhice, o envelhecimento é muito mais acentuado. O afinamento de tecido, cabelo branco, entendeu? Aí você luta contra um envelhecimento que é mais acelerado do que antes. Você opera uma paciente de 48, 50 anos, isso vai durar um tempo muito grande. Agora, isso tem a ver também a exposição ao sol, a genética da pessoa, até a arquitetura facial da pessoa tem a ver. Tem pessoas que às vezes fazem cirurgias que ficam bizarras. A gente vê na televisão. Com o tempo que vai envelhecendo, o tecido vai descendo, vai normalizando, demora... Parece que melhora depois que envelhece. Melhor, né? Porque Melhora. Melhor do que se piorasse, né? Porque no início ficou muito bizarro. Sim. Ficou aqui, essa distância da implantação do cabelo para trás ficou muito distante do olho para cá. Isso aqui aumentou muito. Então fica com o ar esticado, fica sem cabelo aqui. A boca fica, sabe? Isso às vezes fica- deve-se ao fato de que pode ter sido uma coisa que a própria paciente quis daquele jeito, mas tem também a mão Não, do... geralmente é a técnica do médico. Do médico. E os médicos que fazem assim, às vezes eles têm um bocado de cliente que gosta daquilo ali. Sabia? que acha aquilo bonito, que acha... E que outros abominam. A maioria abomina. Sabe? A maioria abomina. Então tem consultórios que você vê todo mundo parecido assim, estranho, porque um veio porque o outro indicou. E qual é a maior faixa etária, assim, que procura fazer uma intervenção cirúrgica estética? Rapaz, eu tô com um cara de paciente lá de 72, tem uma de 80. Pitangui operou várias de 82, perguntaram a ele disse, não, são pessoas que estão cheias de projetos para resolver, para fazer, para consolidar. Quer dizer, o 82 da pessoa é o seu de 50, entendeu? Que maravilha. É. E existe uma idade, assim, recomendada para fazer, se a Não. pessoa quer fazer? Não, a idade é quando a pessoa apresenta o problema, ela vai ao médico e o médico dá o diagnóstico e diz, isso pode ser solucionado. Ou ele diz, olha, isso aí é um problema tão pequeno que não vale a pena você mexer, porque isso não envelhece nada e você tem um vício de jovem, isso aí não macula sua beleza, nem idade, nem nada. No caso, você fala algum problema que não é exatamente o envelhecimento. Que não é envelhecimento. É uma coisa ou outra Mas eu já operei um paciente de 28 anos e ele tinha uma anomalia de uma papadona grande, assim, um acúmulo de gordura. Quem mandou foi um médico, foi meu professor que mandou ele. Operei ele de face e tal, ficou ótimo ele. Depois operei uma moça de 30 anos também e eles não tinham emagrecido de nada, não. Eles tinham uma gordura estranha, assim, aqui. Também essa de 30 anos, operei de face, com o cunho de uma ritidoplastia, com abordagem mais cervical, descolando toda a musculatura, desengordurando por debaixo dos músculos, por cima do músculo, aproximando o músculo todo até embaixo. É uma cirurgia que você desmonta a cara toda, depois você junta, tudo fica lindo. Tem que ser um bom arquiteto, né? Aí, num caso desse que você fala, é o desejo da pessoa e tem o seu lugar, não é? Isso, não é? É isso. diferente de uma pessoa que tem um rosto
É uma realização. É uma Você tem que realização, promover uma realização. Doutor, eu sou jovem, mas eu tenho uma gordura estranha. Então eu faço assim, faço essa papada. Todo mundo diz que tem a minha idade. Eu tenho 25 anos, mas eu queria resolver isso aqui. Aí você vê se faz uma lipoaspiração, se a gordura vai adaptar mesmo, ou se depois que fizer a lipo, a gordura vai fazer várias dobrinhas, aí ela vai ficar com o pescoço velho, entendeu? Às vezes a lipoaspiração do pescoço, quando não tem indicação só de lipo, e sim de você desengordurar e tirar os excessos. Se o cirurgião às vezes não fizer isso, o paciente vai trocar o volume que tinha de gordura por várias dobrinhas. Aí quando ele tiver uns 40, ele está com o pescoço de 60. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar, né? Então o cirurgião às vezes ele tem que pontuar, orientar o paciente e dizer ao paciente o futuro daquilo. Sim. O futuro daquilo. Para ele saber né, em que ele está investindo. Agora, nesses casos, eu acho assim... Agora, esse feeling, ele é muito pessoal de cada cirurgião. Sim. Sabe? Isso aí de cada cirurgião. Cada cirurgião, ele diz, isso assim fica bom agora, mas daqui a 2, 3 anos vai ficar legal. Daí a importância de quem vai procurar, né, fazer uma intervenção cirúrgica estética, saber quem é essa pessoa, né? Ter um histórico também dessa pessoa. Como você falou, né, que as pessoas que te procuram geralmente são por indicação. Você não vive fazendo propagandas por aí nas mídias sociais. É alguém que já fez, que ficou satisfeito. Estou até precisando. Você está até precisando de uma propaganda? Vamos fazer aqui no Pod, né? Vamos fazer aqui algumas intervenções cirúrgicas desses meninos aqui, né? E a gente faz a propaganda, usa eles como cobaia. Também não precisa não, né? Tudo muito jovem, né? Então na música, né? Mas, a doutor música Zé Carlos, é o néctar dos sons, né? Sim. Vamos falar um pouquinho da música que nós estávamos conversando antes, né, da gente conversar aqui, que você fala que gosta de trabalhar com música. Mas eu quero falar antes o seguinte, assim, que bom que existe essa medicina, né, para poder atender a umas necessidades de insatisfação das pessoas, às vezes, que não está só ligada a uma jovialidade, né? Porque eu me assusto um pouco quando eu vejo pessoas muito jovens e bonitas, porque até a beleza está ligada à juventude daquela pessoa. Já querer fazer uma intervenção, eu fico preocupado. Eu, cá, na minha casa, não tenho nada a ver com aquelas pessoas de lá assim, mas fico preocupado com aquelas pessoas. Como vai ser se uma pessoa com 30 anos já tem essa preocupação, quando ela estiver com 50, 60, 70, 80, será que vai ter matéria suficiente para poder ela... Sempre tem. Sempre tem? Sempre tem. Olha aí. Agora, tem pacientes que às vezes você tem que dar um basta. Sim, perfeito. Porque todo ano tá lá no consultório, um negocinho aqui, uma besteirinha. Você fala, não, isso aí é uma bobagem. Uma cirurgia aí não vai lucrar nada. O que eu vou tirar aí não vai aumentar, não vai melhorar nada. Fica como tá ótimo, sabe? Você falou aqui, né, que... Vai fazer isso, fazer aquilo e tira da cabeça. Que ela pode durar 10 anos, quer dizer que com 1 ano a pessoa já quer ir lá, com 2 anos já quer ir lá, né? Tem gente que está sempre lá. Dá um tempo, Olha dá uns aí, 10 veja anos aí, né? olha bem, não sei o quê. Quando eu faço assim e tal, eu falo, não, isso aí é normal. Você tem que ter cumprimento para fazer assim. Se esticar aqui, você não vai poder fazer para cá. Então, isso aí é cartesiano, é lógica. E aí a importância... Tem de conviver com algumas coisas também. A importância do cirurgião tá meio que dando uns tapinhas assim na cara para mostrar a pessoa que você tá bem, não precisa... Às vezes você tem que pontuar a pessoa para ela não entrar em fantasia e achar que a felicidade dela depende dela estar eternamente jovial. Perfeito. E tal. E tem pessoas que operam para outros, né? Tem pessoas que operam para outros, para se exibir e tudo. Às vezes é até misógino, nem se interessa por sexo, mas quer estar sempre aparecendo em elogios e não sei o quê. Tem vários tipos de gente. Geralmente esse povo é minoria, né? Eu gosto quando o paciente chega no consultório e diz, eu quero corrigir isso aqui porque eu não gosto disso. Doutor, tem solução, quero melhorar isso. Quando o paciente aponta o que quer, eu fico feliz. Facilita, né? Aí eu falo, tem. Aí eu desenho no papel. Eu tenho facilidade de desenhar, né? Aí eu desenho no papel, isso aqui eu pretendo fazer isso, você vai ter um cortinho aqui embaixo do quiste pequenininho, a gente entra por aqui, faz isso, desengordura tudo, você vai ter cortes aqui, eu explico como é que é, a preocupação de esconder o corte. Eu também digo que eu faço a cirurgia para mim e para ela. Não é só para ela, não.
Porque quando você acaba, você fala, pô, arrasei, ficou ótimo. Né? Aí você dorme tranquilo e feliz. Que isso aí Maravilha. realiza. Essa água para beber? Vai beber, essa é pra beber. Aí você se realiza, né? Porque é igual músico também, que fala, pô, arrasei lá, o feedback foi bom e tal, Exatamente. deu tudo certo. Você na sua profissão, Na minha profissão, que porque, interpreta. a né? sua profissão é arte também, né? É, Não é? minha profissão é arte. É uma ciência em que matéria é arte, viva, não que é? sangra. Então, a gente falava ali, olha, eu acho que velho Marlon precisa de uma intervenção cirúrgica, né? Olha lá, ó, embaixo dos olhos, noites e noites perdidas, né? Tocando na noite. Precisa não, né, doutor? Bota as compressinhas de gelo aqui. Assim. Umas compressas de gelo, que maravilha, não é? Mas ele tá jovem ainda, tem Que um maravilha, tempo pela né? frente. Feliz aquele que só precisa de umas compressas de gelo para poder, né, ficar mais apresentável. Nós falávamos da música, certo? De que maneira que a música ela te auxilia assim nesse trabalho que eu considero assim também um trabalho artístico, né, uma ciência, né, uma medicina, mas que também é arte, porque você trabalha com estética, não é? De que maneira que a música te coloca num lugar melhor para você fazer seu Para trabalho? começar, tudo que eu faço é julgado. Já entra nessa seara da arte. Tudo que eu faço é apreciado e julgado. Pela própria pessoa ou por terceiros. Quando eu opero, eu não ouço música clássica quando eu opero, não. Se eu ouvir música clássica, é uma área de uma ópera, é uma área de Verdi, é uma área de Minamino Gili, alguma coisa assim. Carl Orff, sabe? É Barbra Streisand cantando clássico, cantando em francês antigo, cantando em alemão. Rapaz, é lindo. Se você ouvir o disco de Barbra Streisand cantando clássico, cantando em francês antigo, francês medieval, cantando em alemão, Eleva o espírito, né? cantando Handel em alemão, Dank sei dir Herr, obrigado Senhor, rapaz, lindo demais. Mas também ouço baladas, ouço Mick Jagger carreira solo cantando baladas legais, ouço tudo, entendeu? Marisa Monte um pouco. Atualmente estou ouvindo mais música universal. Já ouvi eu cheguei a ter mais de 1000 discos de vinil, mandei tudo para fazenda. E eu estava morando num apartamento alugado na Vitória, aí mandei pintar o apartamento para entregar, e o pintor é irmão de uma conhecida minha. E ele gosta de música também. Aí eu falei, aqui tem mais de 600 CDs aí. Bob Dylan, John Baez, Pink Floyd, Led Zeppelin, Zé Ramalho, Leonardo Cohen. Que você imaginar John Baez? O gosto dele, olha, a galera tá assim, ó, com os olhos arregalados, o gosto maravilhoso musical dele, né? Peter Gabriel, tu imaginar. Tia, tu leve para você. Porque lá em casa não vai caber mais nada. Lá em casa não cabe livro, quanto mais CD. Rapaz, de todos os CDs originais. E o que eu ouço quando eu opero são CDs que eu gravo. Eu gravo as músicas, faço um mix, faço um desenho no CD, eu também desenho, né? Cada CD tem um mix, tem um avião em cima de uma floresta voando, às vezes tem um desenho de um cowboy tocando guitarra, sabe? Eu desenho com aquela tinta estábilo, fixa, uma tinta alemã, é a melhor que tem para desenhar, permanente. Sim, sabe? em que matéria? No CD mesmo, na no parte próprio de cima. CD, naquele acrílico ali. Sim. Aí eu acabei tudo, peguei alguns CDs que eu tenho, guardei e vou fazer um quadro e vou colar no quadro para botar na minha casa de lembrança desde quando surgiu o CD. E antes eu ouvia cassete. Eu só ouço o que eu gravo. Se alguém falar assim, eu tenho 10 mil músicas para lhe dar, eu não quero. Porque vou ter trabalho de selecionar umas 600. Você eu já não vou faz gostar. a sua eu não seleção. vou gostar as 9.400, entendeu? Cada um tem suas preferências, né? Então na fazenda você tem toca-disco. Lá tem uns signos grande, com pré-amplificador, amplificador Maravilha. antigo. E tem disco com o quê, rapaz? Que você maravilha. imaginar. Você fala que desenha. Quando é que começou o seu gosto pelo desenho? Foi antes da Quando eu fiquei um ano, medicina? Foi. Quando eu fiquei um ano no colégio público, minha mãe dizia que a gente tinha que ir para o colégio religioso para exercer a religiosidade, não sei o quê. Eu fui para o colégio Maristas, que era no fundo da minha casa.
E aí, no colégio, tinha um professor francês, irmão Claudine, que ele dava aula de desenho. E os colégios maristas na minha época, o professor de matemática era grego, irmão Xisto. O professor de francês era francês. O professor de inglês era brasileiro, mas se achava que era americano, Aldifax, entendeu? E tinha muita gente estrangeiro, tinha muito padre estrangeiro, que eles faziam rodízios no Brasil. Hoje em dia não tem mais. E esse irmão Claudino me ensinava muito desenho pra gente. Aí eu comecei a desenhar. Aí tinha um caderno de desenho, e aí desenho de imaginação, aí dava as notas, parabéns, não sei o quê. Aí você ia na frente e dizia, por que você fez isso? Sabe? Acho que querendo explorar o aspecto artístico da gente criança, né? Aí eu comecei a desenhar e pronto. E é fundamental para a sua profissão também, né? E você atende mais gente do Brasil, de fora do Brasil? Atendo de fora também. Atendo. Aparece muito gente perdida lá. Dá para saber até assim... de Croácia já tem. É sério? Dá para saber assim, dos estados brasileiros, se tem de que lugar vem mais gente? Dá para saber isso? Tem mais baiano do que do resto do mundo? Mais baiano. Tem mais baiano. Assim, às vezes atendo paciente de Aracaju, Maranhão já atendi 2. Geralmente são baianos que moram nesses lugares. Que moram fora. Que viram referência de compelir a pessoa a ficar aqui e tal. Aí ligo, a gente indica a parte, geralmente uma parte na graça, entendeu? Indica a parte para eles ficarem operados e tudo. E raramente eu vou, às vezes, fazer curativo em loco. Eu mesmo vou fazer o curativo do paciente quando fico na parte de Ondina. Uma vez eu operei um paciente, meus pacientes ficavam muito na parte de Ondina. E houve uma época que eu operava muito italiano. Cheguei para a Itália e saí numa revista italiana, Casa Odi. Tem Lauro Antonelli na revista, tem um bocado de gente importante e eu lá. 2 páginas. Operei uma pessoa importante de publicidade lá e mandou um fotógrafo que... O fotógrafo tirou 400 fotos, só botou uma minha na revista. Não que tava mais tanta foto. E aí, esse pessoal fica na parte de Ondina. Operei vários. Operei um deles que era presidente do Sindicato dos Químicos de Brindisi. Brindisi, se atravessa, já é Grécia, né? Já é Gomenitsa, né? E operei ele de face. Quando foi de noite, levei para o hospital, levei para a parte de Ondina, deixei lá. E ficou uma moça acompanhando, uma técnica de enfermagem. Quando foi de noite, a moça cochilou, ele foi no espelho. Isso, o edema estava grande. Esse paciente saiu pelo corredor gritando, de cueca. E a parte de Ondina toda abrindo a porta lá para ver o que era. O gerente me ligou, doutor, seu paciente está aqui. Porque é assustador, né? No desespero e tal. Ainda está no processo de inflamação ali, né? Aí os filhos ligaram, eu conversei com os filhos, que ele estava inchado, que era normal, que ele não devia ter olhado no espelho, que foi recente, que aquilo tudo desincha e tal, não sei o quê. E aí ele ficou bem, voltou para a Itália e tudo, mandou outra pessoa, e depois a gente riu junto. Então, eu vou falar, você falou, eu vou falar aqui, Guerreiro vai me matar, Fernando Guerreiro. Porque Fernando Guerreiro fez há muitos anos atrás. O lift. Eu acho que né? Porque parece que mexe na estrutura toda, né? Parece que descola a gente descola respeitando essa face 4 aqui, centímetros, né? do canto da boca, solta aqui tudo, e se precisar, corta aqui escondidinho um pouquinho, e através desse cortinho pequenininho, você descola tudo, aproxima a musculatura, desengordura, vai até glândula, faz o que precisa. Senhora. Depois bota tudo no lugar, promove a angulação do pescoço e tira o excesso que sobra. Nossa, e Guerreiro ficou jovem, ficou muito mais jovem. Fica bem. Só que o seguinte, eu vou dizer porque você me lembrou, eu estava no sepultamento, né, da mãe de um colega nosso de teatro. Aí chega Fernando Guerreiro, acho que tinha pouquíssimos dias que ele tinha feito aquela intervenção. Tá um pouco chato. Parecia que ele tinha saído de uma tumba. Assim. Eu tô falando isso agora, Guerreiro vai me matar, viu? Vou dizer que foi a banda que mandou a contar. Mas era uma coisa que chamava muita atenção, sabe assim? Sim.
Então, Devia estar muito recente. aí justo no cemitério que ele apareceu, se eu encontrasse em outro lugar, eu não conseguia não olhar para aquilo para não me assustar. A sorte é que ficou muito bem, né? É questão de tempo mesmo, que é o tempo... Eu tenho alguns pacientes operados de face no consultório, recentes. E tem uma paciente lá que ela tem cerca de 21 dias. Ela está muito bem para 21 dias. E Sabe? qual é o tempo para aquilo Se você normalizar? Se você olhar lá daqui a 3 meses, ela vai estar mais desinchada. Mas como ela está, quem não conhece, acha ela ótima. Então leva um tempo, semanas para voltar Demora, ao normal? porque a cicatrização biológica do vertebrado, principalmente do Homo sapiens, é de 3 meses. 3 meses o organismo está construindo. Está cicatrizando. Depois de 3 meses, ele passa por uma fase de reabsorver os excessos que ele fez. E isso ocorre na maioria das pessoas. É claro que tem as variantes. Tem pessoas que cicatrizam menos de 3 meses, está cicatrizado. Outras mais tardiamente. Mas o normal é 3 meses. Então, esses 3 meses, a gente indica fazer drenagem linfática para antecipar um resultado. É uma espécie de fisioterapia. Entendeu? Depois de 6 meses, ele começa a enxugar. Às vezes você opera o paciente, ele está muito flácido, quando você estica, tem neuropraxia. O nervinho estica um pouquinho, ele fica com um pouco de déficit da mímica. Na grande, imensa maioria das vezes, isso volta tudo ao normal. Nos pacientes que são magros, que têm muita flacidez, quando você estira o músculo, dentro do músculo tem nervo também. O nervo vai esticar. Entendeu? E aí o nervo sente. O nervo sente. Pode sentir em algum lugar. Depois volta ao normal. E aí o que é que você faz? Manda o paciente fazer mímica em casa, mexer a boca, assoviar. Tem estímulos também que se faz com microcorrentes para fazer microcontrações, não deve ser forte, para não cansar o nervo, ele sentir como se fosse uma formiguinha andando. E aí vai voltar ao normal. Eu mesmo, quando operei catarata, eu tive uma paralisia de pálpebra inferior, do afastador da pálpebra. Ficou um tempão baixo, assim. E eu fazendo ginástica, voltou ao normal. Então, tem esses 6 meses depois que o organismo vai enxuga, ele vai diminuindo, ele vai normalizando. Agora, tem pessoas que o resultado tardio é ainda mais demorado, é 1 ano. Depende da... Mas com 6 meses você sente que está muito bem, está ótimo, está bem? Quando você opera, onde é que você se segura, assim, além do seu estudo, da sua experiência? Tem alguma ligação que você faz com... Né? Alguma coisa que você crê? Eu acho que todo mundo tem uma parte mítica, né? Que a gente se ancora, né? Às vezes eu peço inspiração e faço uma espécie assim, de um ato de contrição, desejando que tudo corra bem, que tenha inspiração para fazer o possível, o melhor e tal. O my best, né, que os americanos chamam, né, o meu melhor. Né? Geralmente a gente faz no paciente o melhor que a gente pode. Às vezes, a cirurgia tem certas complexidades que elas são difíceis para todo mundo. Para todo mundo. E você, às vezes, tem que entender isso. Todo mundo que você fala, para qualquer um... Qualquer gênio. Sim. Qualquer gênio. E você tem que entender isso. Que às vezes você está procurando a perfeição da perfeição. Chega a hora que você fala, só consegui isso. Mas era aquilo que alguém conseguiria também. É o máximo que alguém conseguiria. É o máximo. Mas medicina, viu, Jackson? É uma ciência, como as outras também. Você está sempre aprendendo. Eu estou melhor do que há 10 anos atrás. Mais experiente, vejo com mais senso de lógica, vejo que futuro aquilo pode ter. Há 10 anos atrás, eu me sentia melhor do que há 15 anos atrás. Então, o tempo vai lhe dando experiência, vai lhe dando habilidades e vai lhe dando maturidade de enxergar o processo. Às vezes, o diagnóstico que você faz no exame, no consultório, ele é completo. Você não erra mesmo. Se o seu caso é assim, assim, tem que fazer isso. Se fizer isso assim, fica medíocre. Às vezes o paciente quer um caminho curto. Às vezes o paciente tem um abdômen flácido,
quer tirar só embaixo. Porque aqui embaixo me incomoda. Quando eu sento, faz uma dobra aqui, não sei o quê. Aí, quando ela senta, você vê que o tecido acima do umbigo vai lá embaixo. Quer dizer, Maomé vai à montanha. Eu digo bem assim para ele. Você diz isso, Digo. Então, se acima da montanha, se tirar e joga fora, não vai fazer falta, porque Maomé vai cobrir. Então, porque ali tem que ser tirado. Ali está sobrando. Se eu fizer o que a senhora está querendo, depois você vai se queixar de cima. Aí vai voltar aqui e tal, porque eu não pensei, porque eu não falei, porque eu não cogitei. Eu estou cogitando isso para a senhora. Se a senhora fizer o que a senhora quer, vai ficar medíocre. Fica bonzinho um tempo, mas depois a senhora vai se queixar. Ah, não devia ter feito, devia ter ouvido aquele médico, não sei o quê. Então, estou lhe antecipando isso. Isso que a senhora quer, eu não vou fazer, não. Eu faço isso assim, que é o que vai ficar melhor. Ah, ficar uma cicatriz um pouco maior, mas aí a cicatriz é comigo. A senhora cicatriza bem, que eu jolei sua cesárea, vou fazer uma cicatriz fininha, e aí entra a filosofia. Aí eu digo para o paciente o seguinte, ó, beleza é um conjunto onde existe a forma, existe o desenho e existe o volume. Quando a gente faz uma cirurgia de abdômen, a gente aproxima a musculatura e você vai ganhar um arquétipo de beleza que é a cintura. Você não vai ter o abdômen abaulado, globoso, vai ser reto. Eu vou esculpir aqui em cima uma espécie de um tanquinho para disfarçar que você não operou o abdômen. E aí, eu vou colocar seu umbigo lá dentro profundo. O umbigo é o portinari da sala, é o tapete persa que tem lá no palácio. Um umbigo feio, minha mãe dizia assim, olha, um mau hálito e um homem grosso acaba um casamento. Minha mãe falava, né? Eu falei, minha mãe, bota aí um umbigo feio. Acrescenta aí, né? Então a gente se esmera para fazer um umbigo bonito. Porque, então esse conjunto de cintura, umbigo bonito, porque tem uma cicatriz fininha ali, não vai aparecer. O que vai aparecer é o desenho do abdômen, a curva. Entendeu? Então, eu tento convencer o paciente disso, porque, na verdade, eu estudo filosofia da arte, eu estudo filosofia estética. Eu tenho vários livros sobre isso, vários. Michele Dufresne. Eu tenho até tese de estética, de ciência estética, de um professor italiano, que era professor da UFBA aqui. Eu tenho a tese dele, esqueci o nome dele. Operei uma filha dele, ela disse, ele editou um outro livro, vou trazer para o senhor autografado. Esqueci o nome dele. É uma pessoa conhecida aqui, entendeu? Então, o que eu estou falando não é para ter poder de convencimento, é a interpretação de como aquilo passa na mente contemplativa que está olhando o objeto estético. Que você passa a olhar o corpo como objeto estético. Às vezes no celular da gente manda um bocado de moça, né? Que de caráter duvidoso e tal. Cada mulher é linda, rapaz. São objetos estéticos lindos, perfeitos, sabe? Nunca me casaria com nenhuma delas, entendeu? Mas são objetos estéticos lindos. Então, eu tento convencer o paciente que o que eu vou fazer nela, a cicatriz fina, não vai de maneira nenhuma penitenciar a beleza dela. É um conjunto, né? É um e conjunto, tá em harmonia é um esse conjunto, né? É igual você olha uma obra de arte restaurada, tem uma marquinha que restaurou, mas você vai falar assim, horrível, foi restaurado. Não, pelo contrário. Entendeu? E mais mulheres do que homens? Mais mulher. Qual é o percentual assim? Eu agradeço tudo que eu tenho às mulheres. Se eu fiz uma tatuagem em mim, vou tatuar uma silhueta de uma mulher aqui, sabe? Que maravilha. Como forma de agradecimento. 99% dos meus pacientes são mulheres. Já operei muito homem. Mas isso vale para tudo, para todos, assim, ou não todos. Especificamente você, eu digo para... A maioria. Para você falar mais... Para a maioria. 99, ou seja... A maioria dos pacientes são mulheres. Primeiro que as mulheres têm mamas, e são duas. Segundo que as mulheres parem. Depois de primeiro e segundo de gravidez, existe uma transformação corporal.
Terceiro, tem as pacientes que engordam demais, depois fazem bariátrica, perde peso e ficam com flacidez. Terceiro, tem a própria coisa da pessoa nascer com uma estética deformada, nascer roliça, com certos acúmulos de gordura em lugares inadequados, herdados de parentes, lipodistrofia trocantérica, que é um culote, às vezes não tem cintura porque tem muita gordura ali, uma mama assimétrica, uma caída e outra normal, ou ambas grandes e caídas, às vezes grandes com as areolas dilatadas, essas alterações todas. E as pessoas elas são compelidas a mudar a forma do corpo já por ter a mente colonizada por um mundo estético. Por um mundo estético. O ser humano, ele é ligado à estética. Se você olhar até os animais também, eles têm um insight de estética. A ave do paraíso abre as asas assim, fica bonita para a fêmea lá no cantinho, longe, olha, gostei daquele ali. Aí vai lá, encosta perto dele, o pavão também, entendeu? São verdadeiros espetáculos da natureza, verdadeiro né? espetáculo. Então os animais fazem isso também, entendeu? Eu acho que isso aí tem um cunho estético, assim, tem alguma coisa para ser estudada nesse ambiente. E o ser humano, pela inteligência que tem, ele tem as preferências e tem a educação, né? Você falou que tem coisa para ser estudada, tá? Eu já estou aqui estudando, você falando aí, tá? As mulheres, elas têm uma maior preocupação com a estética, mas eu estou pensando aqui, estou fazendo essa pergunta, mais do que os homens? Também, complementando essa pergunta, muitas fazem por conta de uma exigência do mundo masculino, desse padrão, dessa... Eu acho que é o establishment, eu acho que a sociedade já está arraigada na cabeça da mulher. Não fique tão distante do microfone. Viu? Porque... Eu acho que é o mundo atual, é o mundo contemporâneo. É um pouco de tudo isso, é o né? mundo social e existe um establishment também de ser belo. De ser belo. Tem pessoas que chutam o balde e não estão. Mas por que vai um percentual tão pequeno de homens? Os homens já se acham belos por natureza e não vão? Como é que se explica? O homem está mais vaidoso atualmente e o homem é mais fácil. O homem é só malhar e tal. Raramente o homem tem acúmulo de gordura em algum lugar que incomoda para fazer lipoaspiração. Quando os homens procuram, eles querem fazer nariz, orelha de abano, às vezes... depois de 50, 60, ritidoplastia, muitos procuram. Se você for em São Paulo olhar os médicos, é tanto médico operado de face, rapaz. Isso porque nossa sociedade é uma sociedade ocidental, onde valoriza o jovem, e às vezes o médico já tem uma certa idade, mas ele é produtivo, tem boa saúde e gosta da medicina e se realiza e tal, mas ele se sente envelhecido, ele vai ser julgado como uma pessoa que está ultrapassado, que está velho, então ele vai e opera. E tem mulheres profissionais também que são assim. Em São Paulo tem uma médica, uma ilustre coloproctologista de fama internacional. A mulher é um monumento, é uma fundação, tem um prédio todo o nome dela e tal. Uma pessoa ética, maravilhosa, virtuosa. Ela já fez não sei quantas plásticas. Atualmente, ela deve estar com uns 83, 84, ela só faz entrar no tempo principal da cirurgia e sai, que tem os assistentes e tal. Entendeu? Porque a cirurgia também, ela tem uma organização de funcionamento. Tem um médico, tem um assistente. Por exemplo, o cirurgião cardiovascular, tem cirurgião que ele entra, o tórax já está aberto. Aí ele só vai lá fazer o ato principal. Aí quando ele sai, a equipe vai e fecha, faz os curativos. Cada um e tudo. faz a sua parte. Faz né? a sua parte. Mas essa sequência toda realizada é tudo dentro do padrão que o cirurgião quer. Faz o que o cirurgião quer. O tipo de dreno, a postura do paciente, a condução do paciente. Tudo em harmonia com o que ele quer, né? Com o que ele quer. Ele é que é o regente, ele é que é o maestro. Ele que é o regente. Às vezes o cirurgião também é partícipe desse final de cirurgia, conduzindo tudo e visita o paciente à noite. Quando eu fiz residência em São Paulo, em Santos, com o Evaldo Bolívar de Souza Pinto, uma residência que era vinculada à Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. Meu chefe morreu esse ano, Evaldo Bolívar. Foi um dos primeiros residentes de Pitangui, foi quem fundou a Associação Internacional dos Ex-Alunos de Pitangui. Nós éramos muito ligados à escola de Pitangui e à escola americana.
E, curiosamente, meu chefe fez cirurgia de face um certo tempo também. Ele fez, quando eu tinha uns 60 e tal, ele operou a face, entendeu? Eu acho que ele quis se sentir mais jovem, se sentir mais observado como ainda atuante, como jovem e tudo, porque, eu atendi um paciente italiano que ele era ator de cinema, conhecido, fez vários filmes, Vitória de Sica, fez Shakespeare e tal, ele era um cara boa pinta. Eu esqueci o nome dele, eu tenho o nome dele aí. E ele veio porque eu operei um amigo dele de face, italiano. Ele fez a consulta, o amigo dele tinha uma papadona, mas ficou perfeito, rapaz. Sabe aquela coisa assim? Natural e tudo, a cicatriz escondidinha, ficou muito bonito. E aí, ele fez a consulta comigo, expliquei tudo para ele. Eu falo um pouquinho de italiano. Aí ele falou para meu amigo, gostei muito do cirurgião que lhe operou e da sua cirurgia. Eu vim da Itália só por causa de você. E esse paciente que eu operei é de Florença, é fiorentino. Bora aqui. Mas eu não vou operar com ele. Aí ele falou, por quê? Ele já operou outro, fulano de tal, não sei o quê, me operou. Eu disse, seu amigo é muito jovem. Meus médicos na Itália são todos barba branca, usa aqueles jalecão comprido, os assistentes vão tudo atrás, tem umas 5 canetas no bolso. Seu médico é muito pop. Dá credibilidade, Seu né? médico é muito pop. É o meu jeito, não sei o quê. Aí meu amigo falou assim, tudo bem. Aí ligou para mim, Zé Carlos, olha, ele chama de Carlos. Carlos, olha, fulano, desculpe, mas ele disse que gostou de você demais e tal, você explicou tudo que deve ser feito, que não deve, que vai evitar, o que vai fazer, mas ele achou você jovem, ele tem aquela mente assim antiga, ele quer uma pessoa antiga, uma pessoa já madura. Eu mandei para Pitangui, ela operou com Pitangui. Boas mãos também, né? Foi. Grande Pitangui. Você tem descendência italiana? Eu vejo em você, parece aqueles cantores de ópera italiano. Já pensou? E você falando bastante assim, da Itália. Tem uma descendência? Tem, né? Ou não? Longe. Longe? Um ancestral meu diz que a gente tem, os mota nossos parece que vieram junto com Maurício de Nassau. Nossa. Johann Mauritius Nassau Sigar, que era alemão. Mas era alemão, né? E trabalhava na multinacional holandesa, que era a Companhia das Índias. Tinha 17 sócios. E veio para cá e começou a tomar conta de tudo aí, até Alagoas. Chegaram até aqui na Joana Angélica aí, para dominar a Bahia e tal, e não conseguiram. E tudo. Eles saíram do Brasil, e o Brasil pagou 300 quilos de ouro, Portugal pagou. Eles não saíram de graça, não. Mas, sim. Então, esse primo meu era um primo assim, muito culto, intelectual e tudo, morava em Serrinha. E ele era metido, se comunicava com o rei da Suécia, escrevia cara. Metido é ótimo, né? Chamava Clovis Mota. Era bem erudito. Ele disse que a gente tinha descendência italiana desse povo, mas a minha descendência maior é a família Sá, de Lisboa, e Rabelo do Amaral, do Minho, região muito pobre de Portugal, e Dantas, que é do Minho também, de um lugarzinho chamado Antas, que é o nome topomínico, né? Das Antas, ficou com o apóstrofo Dantas, depois tirou o apóstrofo, virou um sobrenome. Mas diz que o sobrenome primordial era Bragança. Era Bragança. Isso antes do ano 1000. É uma família muito antiga e que descende de celtas. Diz que era um povo grandão, alto, feio, magros, cabelo comprido assim, as barbonas. Tem até no Google isso. Quem me disse isso foi um professor em Portugal. Falou, os Dantas vêm dos celtas, isso aqui. Porque os celtas andaram muito na Europa, né? E eles não conseguiram fazer grupo social, eles se misturavam. Então, eles não deixaram a origem de ninguém lá. Eles não deixaram nenhum rastro cultural. Estiveram em Portugal, estiveram na Espanha, na Itália, e pronto. Eram andarilhos, e diz que
bebiam, brigavam, lutavam, polígamos, parecendo que o mundo ia acabar, os celtas. Se acabavam na bagaceira. É. Doutor Zé Carlos, ficaria aqui conversando até aparecer, quem sabe, alguma ruga aqui, né? Mas você está bem. Você está bem. Obrigado. E você tem um rosto que vai segurar muito tempo aí. Que maravilha. Eu sou descendente, eu sou filho de sertanejo. Acho que tem a ver aí, né? A estrutura física. Eu digo assim que eu fui feito para andar, sabe assim, no sertão, aqueles. Eu penso que tem uma resistência. Na verdade, aí, né? nós temos misturas também de tudo, né? De índio. De índio, a minha avó cigana. Cigana, né? Por parte de mãe, né? E o meu pai. Você sabe a origem dos ciganos, né? Os ciganos vieram da Índia. A origem dos ciganos é a Índia. Eles desceram, passaram pelo Paquistão e desceram do Paquistão, Ásia Central, aí desceram aquela região toda ali, chegando pela Rússia, desceram, e entraram na Europa. Então, essa pele mais do sol, né? Qual é a pele mais resistente? A pergunta mais óbvia que eu vou fazer, tenho que fazer, né? A pele que tem mais melanina, ela tem poder mais de filtrar os raios solares. É o povo preto. O povo preto, que diz que preto quando pinta 3 vezes 30, né? Isso. Você vê preto aí, pretos e pretas com 90 anos de idade, com a cara de 30. É verdade. Não é? É verdade. Bens a Deus. Então eu sou grato à minha descendência, Agora, que vem da Índia. Agora, viu, Jackson? Curiosamente, como aqui vieram algumas etnias variadas, né? Vem do Benin, Angola, não sei o quê. Às vezes eu vejo pessoas negras com a pele ultra fina. Ultra fina. Eu operei uma paciente aqui de Cruz das Almas, negra. É tinta. Foi a cicatriz mais fina que eu já vi na minha vida. Da cicatriz de mama, você não notar. Você tem que futucar, esticar a pele para notar. Era comentado, ela disse que quando ele ia no ginecologista, disse, mas você fez alguma coisa mesmo? O paciente cicatrizava excelente mesmo. Eu operei ela, uns 15 anos depois a mama caiu de novo, operei de novo, a cicatriz ficou a mesma coisa. Nunca esqueci isso. Então essa mistura nossa favorece também a nós, né? Não é? As raças, quando elas são muito puras, até o fator endogamia não é favorável para doenças, do ponto de vista imunológico, não é muito bom, não. O bom é a mistura. Olha só, então coisa boa, né? Assim, a gente vive num mundo que existe algumas pessoas intolerantes, né? Que não respeitam as diferenças, né? Ainda tem esse dado, assim, né? Para nossa saúde, quanto mais misturar, mas a natureza melhor. Sábia. A natureza tem bons princípios. Tudo que a natureza faz, olha a proximidade. O animal, ele geralmente não mata sem necessidade. Ele mata para se alimentar ou para preservar um ambiente onde ele tem a hegemonia de fêmeas e tem a família dele para ele defender. Quando ele fica velho, ele é vencido por outro. Isso acontece muito com os leões. Leão tem vida difícil. Ele é vencido por outro que vai matá-lo ou expulsá-lo do lugar. Se ele tiver filhinho, um outro leão pode matar ou não os filhos dele. Aí as leoas entram logo no cio e vai ter outra geração dele. Por que a natureza faz isso? Para não ter endogamia. Porque se for irmão com irmã, a mesma família a vida inteira ali, vai diminuir o tamanho, eles vão enfraquecer, a espécie vai acabar. Então a natureza é sábia, ela se protege. Então o fato de existir as misturas, até na raça humana, isso favorece a você expulsar as doenças. Porque se você selecionar muito, tiver muito parentesco, as doenças começam a apurar. Na região do Espírito Santo, tem uma cidadezinha que tem muito pomerânio, imigrante da Pomerânia. Pomerânia acabou, né? A região lá entre a Áustria e a Alemanha. Estava tendo problemas de casar primo com primo e tal, estava tendo vitiligo. Começa a selecionar um gen para o vitiligo.
Pois é, sabedoria da natureza. Então, viva a diversidade, né? Viva essa nossa mistura. Com certeza. Doutor, muito grato, assim, sabe? Gostei de conhecer aqui você, de conversar sobre esse assunto, que é tão importante a gente estar sabendo, né? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, esse ambiente maravilhoso e essa tecnologia bonita aí. Então, gostei muito também. Grato e aqui eu queria lhe conhecer, eu conheci das novelas, né? Pronto. Eu tenho uma instrumentadora, Lela, ela é até sergipana, e ela conhece todo mundo. Aí eu falei que vinha pra cá, ela, Ave Maria, Jackson Costa, não sei o quê. Então, Lela, ó, super beijo pra você. E parabéns também pelo seu sucesso, que você continue assim. Parece que foi o Petit, né? Carlos Petit. Petit falou que você estava fazendo uma peça de Nelson Rodrigues, né? Não, de João Baldo Ribeiro. Ah, de João Baldo? Viva o povo brasileiro. A gente está falando aqui dessa beleza que é essa mistura, né? Que gera também, assim, um povo mais saudável, mais forte, mais resistente, né? Gostei de ouvir isso de você aqui. E eu faço essa peça que fala exatamente da beleza dessa mistura, que é a formação do povo brasileiro. Quando vier aqui para Salvador, que deve vir no ano que vem, vai assistir. Ou se você for para São Paulo agora, de 18 de novembro a 17 de dezembro, a gente vai estar em cartaz lá em São Paulo. Adriano, né, que é um dos idealizadores aqui do Pod, já foi ver com Lica, a esposa dele. Eu tive o prazer de... Eu e João Baldo batizamos um menino em Itaparica. Ah, é? Eu e ele. Aí ele falou assim, Zé, você já batizou alguém? Que maravilha. Eu falei, não, é a primeira vez. Eu também, como é? Eu falei, não sei, o padre lá joga coisa na cabeça do menino e a gente vai. Esse é João Baldo, né? Que figura bem-humorada, né? Aí ficamos conversando, batendo papo. E esse menino hoje mora na Suíça, René. É René. Que batizaram por você. O para suíço, René Por Prac, você e por João Baldo. E por ele. Eu operei a mãe dele, que era casada com um suíço, e aí fiz amizade com o René Prac, e eu andava muito em Itaparica, na ilha, e conheci João Baldo lá. Aí ficava batendo papo, conversando, aí René chamou para João Baldo batizar e me chamou também. O René Prac, o pai já morreu. E o filho mora na Suíça, é músico de reggae lá, o Renezinho. Maravilha, maravilha. Então vai ser uma honra ter você na plateia, você que conheceu, né, foi amigo de João Baldo, para assistir Viu o Povo Brasileiro, né? É inspirado, é a obra dele, de uma parte da obra dele, com música de Chico César e um elenco fantástico, é um musical maravilhoso. Eu quero que você musical, veja. É um musical. Legal. Quero que você veja. Musical é difícil, né? Decorar aqueles... Também é difícil. É tudo fácil, tudo difícil. Depende de quem faz, né? Depende do ofício de cada um, né? Isso aí é a vocação, né? É vocação. Assim como a sua profissão é uma vocação, né? Assim como é vocação aqui dessa. A música é vocação, tudo é vocação. Com vocação a gente faz com amor e vem inspiração. E você procura inspiração, né? Inspiração você tem que sentar e ficar maquinando o que você vai fazer, como fazer e tudo. Para ela chegar, para ela se apresentar, né? Às vezes eu pego livros de cirurgia plástica, livros velhos, e fico olhando o que é que eu posso utilizar, o que é que eu posso modificar, o que é que eu posso aplicar em situações. Tem sempre situações inusitadas onde você vai usar uma técnica antiga que só ela que vai resolver, só ela que casa ali. Uma coisa que você está vendo se apresenta agora para você, mas que é lá na história que tem a resolução. É verdade. Medicina é assim. Medicina, sim. Acho que a vida... E cirurgia plástica começou com os Vedas, uma casta indiana, 6 séculos antes de Cristo. Os Vedas eram uma casta de sábios que exerciam medicina, exerciam cultura, filosofia, cuidavam de pessoas. E eles faziam uma reconstrução de nariz, que na Índia existia punição para adultério, para roubo, cortar o nariz. Aí a pessoa tinha que esconder, e você sabia que a pessoa tinha litígio na vida. E aí eles criaram a reconstrução com retalho da testa. E essa reconstrução até hoje se faz. Ou seja, começou lá, né? Hoje se faz com anestesia, medindo e tal, com a proporção certa, entendeu? Se faz um segundo retoque se precisar, para cobrir toda a parte que perde da pessoa, entendeu? Mas começou na Índia. E tem um relato de um médico, tem um papiro que foi descoberto de um médico chamado Shruta, que ele descreveu toda a técnica, descreveu tudo como era feito, né?
Então, a história da medicina e da cirurgia plástica, ela é muito antiga, ela foi se somando de guerras. Nas guerras é que apareciam os problemas para se resolver pós-guerra, entendeu? Os romanos mesmo, durante a guerra, entravam os padioleiros na batalha com os médicos para pegar as pessoas que estavam sangrando, para botar torniquete na perna e amputar a perna. E isso só foi superado na Primeira Guerra Mundial, um atendimento de médico de guerra. Isso com os romanos. Entendeu? Então a medicina tem uma história assim muito bonita. Se você for ler, cara, você vai fazer até uma peça. Mas eu gostei imensamente, viu? Eu gostei imensamente, viu, meu amigo? Grato aqui pelo seu conhecimento e sua elegância. Obrigado, Importante aí, tá bom? Muito grato. Doutor José Carlos Foi Danta. tudo ótimo. Maravilha. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.